Olá, professores. Eu sou a professora Tânia Mara, do curso Siga Preparatório. O assunto hoje é aprendizagem motora. Vamos falar de feedback. Nós temos dois tipos de feedback, o aumentado ou extrínseco e o feedback intrínseco ou sensorial. O fornecimento da informação para facilitar o processo de aquisição de habilidades pelo aprendiz é conhecido como feedback aumentado ou extrínseco. Já o sistema visual fornece informações sobre o sucesso ou as falhas do desempenho de uma pessoa que caminha por um aposento cheio de obstáculos. A gente está falando do feedback sensorial, está ligado aos órgãos dos sentidos, ou feedback intrínseco. Há duas categorias de feedback aumentado ou extrínseco. Nós temos o conhecimento de resultado, cai em prova às vezes CR, conhecimento de desempenho ou CD. Vamos aos exemplos. O aluno numa aula de arco e flecha. O professor fala para ele, você acertou no azul na posição de 9 horas. O professor está dando o resultado da performance dele. Conhecimento de resultado, CR. Ou o professor fala, você puxou o arco para a esquerda ao soltar a flecha. Conhecimento de desempenho, CD. Bom, a gente vai determinar, a gente vai ver umas situações aqui para a gente ver, para determinar se o feedback deve ser dado, né? A gente visa a autonomia motora. O aluno tem que perceber o que ele faz, tem que sentir, tem que pensar o que ele está fazendo, porque ele tem que desenvolver o seu feedback intrínseco. Os nossos alunos, os nossos aprendizes, não podem criar dependência de feedback. O feedback ele é motivacional? Sim. Ele auxilia no processo ensino e aprendizagem? Sim. Mas, repetindo, a gente visa autonomia motora. Então vamos lá. Dois fatores que os profissionais do movimento provavelmente devem considerar antes de oferecerem feedback. O que a gente tem que considerar antes de fornecer esse feedback extrínseco ou aumentado? A complexidade da tarefa e a experiência do aprendiz. Então, vamos numa situação 1 aqui. O aprendiz é experiente? Não. A tarefa é simples? Não. O aprendiz compreende o padrão fundamental do movimento? Não. Você vai dar feedback a ele. Situação 2. O aprendiz é experiente? Não. A tarefa é simples? Não. Mas ele compreende o padrão fundamental do movimento? Sim. Você vai dar feedback, mas quando ele for solicitado. A gente sempre vai instruir o aluno a perceber o que ele faz, a sentir e a pensar o que ele está fazendo. Situação 3. O aprendiz é experiente? Não. A tarefa é simples? Sim. Ofereça feedback quando ele for solicitado. Situação 4. O aprendiz é experiente? Sim. Feedback intrínseco é suficiente. A gente visa realmente essa autonomia. Vamos fazer alguns exercícios agora que caíram em concursos anteriores. Número 1. Considere a seguinte situação didática. Caiu em 2019 essa questão. Em uma aula de basquetebol, os alunos treinam o arremesso da linha de lance livre. Em um primeiro momento, o professor pede para que a cada arremesso executado, os alunos avaliem a qualidade do arremesso e pensem consigo mesmos em uma possível correção, caso seja necessária. Em um segundo momento, o professor avalia a execução dos arremessos dos alunos, aponta seus erros e também as possíveis correções, com o intuito de aprimorar a técnica do arremesso de seus alunos. Com base nos conhecimentos sobre as fases da aprendizagem motora mencionadas por Tânia, é correto afirmar que o professor agiu de maneira A. Incorreta, pois ao estimular o feedback intrínseco no primeiro momento da aula, o professor negligencia o aprendizado dos alunos, nem precisa terminar de ler a questão. O professor estimulou o feedback intrínseco, a gente deve estimular, quando ele pede ali
para que a cada arremesso os alunos avaliem a qualidade e pensem, ele está estimulando o feedback intrínseco. Isso não é para negligenciar o aprendizado dos alunos. B, não é a A. B, incorreta, pois o feedback intrínseco não pode ser estimulado. Já morreu, não precisa nem acabar de ler o resto. Não é a alternativa B. C, incorreta, pois nos dois momentos os alunos foram favorecidos pelo feedback extrínseco. Não. Primeiro momento, feedback intrínseco, no segundo momento, extrínseco. Não é a C. D, correta, pois no primeiro momento estimulou o feedback extrínseco. Já está no erro, não é a D, só pode ser a E. Vamos lá. Correta, pois no primeiro momento estimulou o feedback intrínseco de seus alunos, sem deixar de fornecer o feedback extrínseco que ocorreu no segundo momento. Número 2. Em relação ao processo ensino e aprendizagem no ensino do desporto, analise as assertivas abaixo. Caiu em 2018. 1. A aprendizagem motora se preocupa com o estudo do processo de aquisição de habilidades motoras. Em outras palavras, o foco das pesquisas está em investigar como os indivíduos adquirem habilidades motoras. Pode-se dizer que as perguntas feitas em torno dessa preocupação referem-se aos mecanismos internos envolvidos no processo de aquisição de habilidades motoras e os fatores que influenciam esse processo. O movimento ele acontece internamente. Sabemos que é um processo de via aferente, via eferente depois. Tudo correto. 2. A prática pode ser definida como um esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação das ações motoras a cada tentativa. Ela tem sido um dos fatores mais estudados no campo da aprendizagem motora, uma vez que é o aspecto fundamental para a ocorrência de aprendizagem. Então, existe toda uma organização, uma execução, a gente avalia e modifica as ações motoras a cada tentativa, né? O objetivo é aprender habilidade motora. 3. A 1 e a 2, correta. Além da prática na aquisição de habilidades motoras, é fundamental a informação, seja esta advinda de fontes externas, feedback extrínseco, ou do próprio corpo, feedback intrínseco. Assim, o feedback, em uma definição mais ampla, pode ser entendido como toda informação de retorno sobre o movimento realizado, transmitida pelo professor ou percebido pelo próprio aprendiz para auxiliar no processo de aquisição de habilidades motoras. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra E. Número 3. Caiu no concurso Pedro II, se eu não me engano, 2013. Para que ocorra o processo de aprendizagem, os estudantes frequentemente necessitam do feedback dado pelo professor. Nós visamos, lembrando aqui, autonomia motora. Nossos aprendizes não podem criar dependência de feedback. O feedback motiva? Sim, ele é motivacional. Mas lembrando que o aluno não pode criar dependência de feedback. É por isso que nós vimos aquelas situações lá atrás. Entretanto, os alunos devem ser capazes de executar tais movimentos posteriormente sem o seu auxílio. Para que isso ocorra, Smith enfatiza que o professor precisa levar em consideração 2 fatores anteriores. Então, antes da gente dar o feedback, a gente tem que lembrar o seguinte: a complexidade da tarefa e a experiência do aluno. Resposta: bola. Lembra daquelas perguntas que a gente viu lá atrás? Eu fiz um resuminho para vocês. Existem vários tipos de feedback, tá? Vários tipos. Ali eu resumi situações para vocês entenderem que o feedback ele tem que ser dado em determinadas situações, mas isso não significa que a gente tem que dar
concomitantemente, todas as vezes. A gente tem que perceber realmente a complexidade da tarefa e a experiência dos alunos. Curtam a página, inscrevam-se, comentem, se tiverem alguma dúvida, pode nos procurar. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos.